Olá, pessoal. Obrigado pela sua presença. Meu nome é Roberto Yoshida e eu trabalho há 8 anos na AWS, ajudando os nossos clientes a se beneficiar dos nossos serviços de computação em nuvem. Nossa sessão de hoje vai falar sobre como manter a continuidade do seu negócio em caso de um ataque cibernético. E na sessão de hoje a gente vai falar de um ataque específico que é o tipo ransomware. Meu objetivo aqui nessa sessão é explicar para vocês que tipos de soluções a gente tem hoje no mercado e por que uma solução na AWS hoje ela permite que qualquer empresa de qualquer porte possa ter uma solução que é simples e muito mais barata, mais econômica do que uma solução de TI tradicional. Para chegar lá, a gente vai cobrir 3 tópicos. O primeiro, a gente vai entender um pouco o que é o ransomware. Segundo, a gente vai entender como que o ransomware invade uma empresa, o sistema de empresa, e que tipo de impacto que ele leva. E terceiro, a gente vai olhar um pouco sobre 2 soluções que a gente pode comparar. Uma que é uma solução mais tradicional de TI e uma solução usando a AWS, e a gente vai ver o quão diferentes são essas soluções do ponto de vista de simplicidade e de custo. Bom, o que é um ransomware? Ransom em inglês ele significa resgate. E um ataque cibernético do tipo ransomware é um tipo de ataque onde o hacker ele acessa o sistema de uma empresa, ele começa a buscar dados dentro dos seus sistemas, depois ele criptografa, bloqueia o seu acesso a esses sistemas e você fica refém. E aí, uma vez feito o refém, ele vai cobrar um resgate de você, da empresa, para liberar esses dados de volta. E por que a gente deve preocupar, né, com o ransomware hoje em dia? Acho que tem 4 grandes fatores, que influenciaram bastante o aumento dos casos de ransomware, que são os seguintes. O primeiro é vazamento de dados. Eu acho que não é novidade para ninguém que a gente, principalmente aqui no Brasil, né, a gente tem sofrido muitos casos, ouvido muitos casos de vazamento de dados, pessoas físicas, pessoas jurídicas, e isso é uma fonte de informação muito valiosa para o hacker, para ele planejar os seus ataques às pessoas e às empresas. Outro ponto também que tem aumentado a vulnerabilidade dos nossos sistemas é a questão de trabalho remoto. Acho que a gente tem visto no último ano e meio, cada vez mais pessoas tendo que trabalhar remotamente. Isso significa que você tem menos controle sobre os acessos aos sistemas da empresa. E pior do que isso, a gente vê também os trabalhadores usando computadores pessoais para acessar o sistema da empresa. E a gente sabe que nem sempre a gente consegue ter um controle 100% da segurança, do tipo de segurança que está naquela máquina que está acessando os seus sistemas. Então, isso é uma preocupação muito grande. O terceiro ponto é a digitalização do negócio. Então, isso já é uma tendência que já vem de vários anos e a gente sabe que não é uma tendência que ela não vai voltar para trás, né? É uma necessidade do negócio fazer essa digitalização, só que se é uma digitalização que ela não é muito bem feita, você pode expor risco à tua empresa, aos sistemas da sua empresa, porque você está colocando os seus sistemas abertos para a internet. Então, precisa ter um cuidado muito grande na hora que você faz uma digitalização de negócio. O quarto ponto é a questão das criptomoedas. Então, acho que a gente teve uma popularização muito grande das criptomoedas, e isso é exatamente a moeda que o hacker vai usar para cobrar o teu resgate. E como a criptomoeda ela virou uma moeda global, né? E principalmente é um tipo de moeda onde você não consegue rastrear quem está recebendo aquela moeda, a transação, né? Isso gera um incentivo maior para um hacker, não só um hacker no Brasil, né, mas um hacker de qualquer lugar do mundo que tenha as informações nossas, ele pode sim cobrar um resgate de uma moeda que para ele serve perfeitamente. Se a gente fizer uma busca, né, na internet sobre ataque cibernético ou ransomware,
a gente vai ver que tem uma série de problemas, uma série de relatos de ataques recentes. E eu coloquei só alguns que eu achei quando eu estava preparando essa apresentação. E você vê que tem ataques tanto lá fora como aqui dentro, tem alguns muito recentes. E a gente consegue ver um pouco de quanto isso está realmente afetando os negócios, em termos não só do volume do resgate que eles estão pedindo, né? A gente fala de 5 milhões de dólares no TJ do Rio Grande do Sul, 5 milhões de dólares numa empresa de oleoduto, de gasoduto, né, nos Estados Unidos. E a gente também consegue ver um pouco da quantidade de organizações que estão sendo afetadas disso por ano ou por semana. Como é que funciona um ataque? Vamos entender um pouquinho como é que é a anatomia de um ataque ransomware. A primeira coisa que o hacker vai tentar fazer ele vai planejar uma campanha de ataque à sua empresa. E como a gente viu, dados nossos é o que não falta disponível para esses hackers. Então ele vai escolher um target, né, um alvo, e dali vai fazer uma campanha. E aí uma vez que ele tem os seus dados, ele vai começar a campanha dele, ele vai tentar entrar ou vai tentar infectar alguma parte do seu sistema. E aí, geralmente, por exemplo, um e-mail que você abre, uma aplicação que você abre, um site que você acessa com uma aplicação com malware, você acaba afetando uma das suas máquinas e depois dali, o que o hacker vai fazer é tentar disseminar o vírus dele, né, a infecção, para o resto dos seus sistemas. E aí ele sempre vai estar buscando os dados que você tem na sua empresa para depois ele chegar e começar a criptografar e bloquear, né, essas informações. Depois que ele bloqueou, achou as informações, bloqueou, o que ele vai fazer é pedir um resgate. Acho que o pior do que esse processo de ter o sistema bloqueado e ter que pagar um resgate para um hacker, eu acho que é a questão da perda de receita que você tem. Porque enquanto você está com o sistema bloqueado, a tua empresa não está gerando receita. E pior, os seus clientes não estão conseguindo acessar o seu serviço. Então, você também tem uma perda que não é só da receita, mas também uma perda de credibilidade, uma perda de confiança dos seus clientes na tua solução. Então, a primeira pergunta que eu deixo para vocês de reflexão aqui no seu webinar é qual é o plano de contingência que você tem para o seu negócio numa situação dessas? Então, imagina que se agora, na tua empresa, você tem um ataque do tipo ransomware, ou se a tua infraestrutura de TI cai por algum motivo, não necessariamente por um ataque cibernético, mas por um outro motivo, o que vai acontecer? Qual que é o plano que você tem para recuperar os sistemas da tua empresa? Acho que isso é muito importante. E a gente vai ver em seguida duas soluções possíveis, uma que é uma solução de contingência mais tradicional e uma outra usando a nuvem da AWS. Depois a gente vai comparar essas duas soluções de mercado. A primeira solução que eu vou cobrir é uma solução que eu estou chamando de uma infraestrutura de TI, um modo tradicional de fazer uma contingência. E a gente começa pelo lado esquerdo, com a sua infraestrutura ativa. Então, ali a gente vai ter todo o seu parque de servidores, né, o seu data center, o seu colocation, com a parte computacional e os seus dados, seus bancos de dados, seu CRM. Então, ele está todo rodando ali do lado ativo, ou produtivo, às vezes o pessoal fala. E do lado direito, você vai ter a tua contingência, que eu estou chamando de standby. E no modo tradicional, o standby, ele vai ser exatamente o espelho do seu modo ativo. Ou seja, você está duplicando todos os seus dados para o lado direito, duplicando todo o seu hardware, seus servidores, o seu ar-condicionado, a energia que você precisa, a internet, não, os provedores de internet que você precisa também por esse lado. E o lado direito, geralmente, né, o standby, ele está num local que é diferente. Então, você tem que realmente ter tudo duplicado e muitas vezes você também vai ter que ter o próprio gerenciamento dessa infraestrutura com mais pessoas. E é por isso que eu digo que esse tipo de solução ele vai ter um custo muito mais alto. E a contingência acontece aqui numa réplica, como é que ele funciona, né? Esses dois lados, como é que eles se comunicam?
enquanto você está replicando os dados do lado esquerdo para o direito, você tem exatamente a mesma aplicação, os mesmos dados das aplicações dos dois lados da figura aqui. O ativo e o standby vão ter exatamente a mesma informação. O problema é que você está duplicando os seus custos, porque você tem uma estrutura que está lá rodando exatamente a mesma aplicação, só que ela não está sendo usada. Ela só vai ser usada realmente quando você tiver um problema do lado esquerdo. Vamos dar uma olhada como é que seria a solução, esse tipo de solução usando o AWS. A gente começa do lado esquerdo com o mesmo tipo de infraestrutura, que é onde você está rodando as suas aplicações hoje. Mas do lado direito, o que a gente vê é uma estrutura muito menor. Se a gente reparar ali onde eu marquei em vermelho, que são os discos, né, que a gente tem as nossas informações, os bancos de dados, o CRM, você vê que é só essa informação que a gente está replicando do lado esquerdo para o lado direito. Então, o standby que está na AWS, ele é praticamente só o armazenamento de dados para você receber as informações em tempo real do lado esquerdo para o lado direito. Eu até coloquei ali um pouquinho de infraestrutura, né, dos servidores, a parte computacional ali na figura, que é muito pequena mesmo, e ela só existe ali para você manter esses discos vivos para poder receber essa informação do lado esquerdo. Só para dar um exemplo, né, de quanto isso impacta na economia de uma solução dessas, eu coloquei ali no slide o quanto que é o valor do gigabyte mês do armazenamento desses discos. Esse é um disco SSD e ele custa 8 centavos de dólar por giga por mês. Então, se a gente pensar que você tem 1 terabyte de dados para fazer essa replicação de dados, né, do lado esquerdo para o direito, isso custaria aí $80 por mês. E é por isso que esse tipo de solução ele tem um custo muito mais baixo do que o anterior, porque você realmente só está replicando os dados e não está usando recurso computacional, você não está usando energia do lado da AWS, você não está usando internet, você não está mantendo uma equipe de TI para fazer o gerenciamento da infraestrutura. Como é que essa estrutura vai entrar em ação quando você tiver um ataque ou quando você tiver algum tipo de problema no seu lado ativo? Então, imagine que um hacker entrou ali e bloqueou o seu lado esquerdo. Você, nesse momento, acaba a replicação dos dados, você para de replicar os dados do lado esquerdo para o direito, e aí é só nesse momento que você dispara na AWS a criação da infraestrutura que é um espelhamento do que você tem do lado esquerdo. Então a gente consegue ver que nesse momento só que a gente está começando a levantar as máquinas, o recurso computacional ele começa a aparecer ali para justamente depois você plugar esses dados que você já tem replicados nessas máquinas. Então nesse momento você pode trazer esse lado da AWS como o ativo dos seus sistemas. Então isso, como a gente pode ver, ele gera um custo muito mais baixo, porque você está pagando para a AWS um recurso que é praticamente só na hora que você está usando. Então, pense que enquanto você não ativou a contingência do lado da AWS, você estava pagando só pelo armazenamento e por algum sistema que você tem de replicação dos dados de um lado para o outro. Mas nada de infraestrutura, ou praticamente nada de infraestrutura de computação, de energia. E é só durante a contingência que você está pagando por uma infraestrutura 100% do lado da AWS. Se por algum motivo você recuperar o teu lado ativo, você pode fazer o caminho inverso. Você pode voltar a ficar ativo do lado esquerdo e o lado direito da AWS ele volta a encolher como ele estava antes e você para de pagar pelas máquinas que é do lado da AWS. Então você volta a ter aquele custo muito reduzido que a gente estava falando antes. Então, as principais diferenças que a gente vê entre contingência na AWS e na TI tradicional vem principalmente pelo modelo de pagamento que você tem na AWS, que a gente fala que é pay as you go, ou seja, você só paga pelo que você usa.
Se você não está usando máquinas ou computação do lado da AWS, você não está pagando por nada. Isso gera um custo de gerenciamento menor também do lado da AWS, porque você não tem hardware, você não tem pessoas para tomar conta dessa infraestrutura aí da contingência. E o terceiro ponto que é muito interessante, que é muito mais fácil você testar uma contingência na AWS comparado com uma TI tradicional. E de fato, quando a gente fala com alguns clientes que optaram por TI tradicional, ou têm TI tradicional, ou tinham, né, essa TI tradicional, eles relatavam para a gente que eles não conseguiam testar a contingência deles, porque era muito complicado fazer esse planejamento do teste de contingência usando a TI tradicional. Então tem esse ganho a mais. Uma pergunta que é muito comum dos clientes, quando a gente fala de contingência também, é: bom, mas eu tenho um backup. Se eu já tenho o backup dos meus dados e isso está numa outra infraestrutura, será que isso é suficiente? E acho que a resposta tem duas partes. A primeira é com relação ao backup. A gente sabe que muitos clientes, eles não têm a estratégia de backup adequada. Às vezes eles não têm nem a estratégia de backup, ou às vezes é uma estratégia de backup que não ajuda a você fazer uma contingência. Ela não foi preparada, não foi pensada para isso. E a gente tem soluções de backup específicas na AWS para esse tipo de situação. Só para ter uma ideia de valores também aqui, 1 terabyte de dados numa solução de armazenamento de backup em nuvem da AWS, ele custa menos do que $1 o terabyte por mês. Então, são soluções muito econômicas que é possível fazer em cima de backup, mas é uma estratégia diferente. Né? A gente está falando aqui de contingência, de disaster recovery, que é o termo mais técnico, mas dá sim para fazer backup em nuvem. E a pergunta seguinte é, tá, eu tenho um backup, isso é ou não é suficiente? Eu gostaria de colocar aqui uma comparação entre backup e disaster recovery, ou contingência, né? Para dar uma ideia para vocês que, na verdade, depende muito da tua estratégia de negócio. Então, vamos comparar do ponto de vista de negócio, do ponto de vista da TI. Para o negócio, o backup ele vai gerar, geralmente, um sistema fora do ar por alguns dias ou por semanas. Isso porque é muito mais difícil você fazer uma recuperação de backup dos sistemas. Enquanto no disaster recovery, como a gente viu no exemplo que eu dei, você está fazendo uma replicação constante do lado esquerdo para o direito, e uma vez que você precisa do lado direito, você simplesmente precisa esperar as máquinas ligarem. Então, isso leva alguns minutos, e é por isso que o seu negócio, ele vai ficar fora do ar por muito menos tempo. A outra questão é quanto à perda de receita. Então, do lado do backup, você vai ter perdas de receitas futuras, porque o sistema vai ficar fora do ar por um tempo. E ele tem uma perda de receita passada também. Porque se você faz uma estratégia de backup, por exemplo, a cada dia ou a cada semana, tudo que você teve de informação de transação entre backups, você perde. Então, existe essa desvantagem também do lado de backup. Enquanto que do lado de disaster recovery, você está sempre replicando, então a perda é muito pequena, se tiver. E o último ponto é perda de clientes, já que se você fica dias ou semanas sem o sistema, o teu cliente vai ficar sem resposta, e isso vai acabar gerando uma perda de credibilidade, perda de confiança dos seus clientes. Na área de TI, o impacto, a diferença é que no backup você está recuperando só os dados, no disaster recovery você está recuperando dados e as aplicações. Do lado do tempo de ativação, como a gente comentou, o backup ele é muito mais lento para você ativar. Além de você ter que ter as máquinas para poder recuperar essas informações, enquanto que no disaster recovery ele leva minutos. E por último, você tem perda de horas ou dias, né, de dados do lado do backups, dependendo da tua estratégia. E no disaster recovery, na contingência que a gente está comentando aqui, você praticamente não vai ter uma perda de informação, porque a replicação dos dados ela é contínua. Queria trazer para vocês um caso de cliente de disaster recovery da AWS. Esse não é um caso de ataque cibernético.
Acho que ninguém gosta de aparecer como um caso de referência de ataque cibernético, mas o uso do cliente é exatamente o que a gente pode usar em caso de um ransom. Então, nesse cliente específico, ele teve uma queda da infraestrutura local, teve que ativar o seu standby na AWS, e quando ele ativou, ele notou uma coisa muito interessante, que o standby na AWS, ele teve uma performance 2 vezes melhor que a infraestrutura local que ele tinha. E isso fez com que o cliente depois resolvesse migrar todas as aplicações produtivas que ele tinha no data center, né, na infraestrutura local, para a AWS. Foi um caso muito interessante e é legal ver o que o cliente fala sobre essa situação. Ele diz ali: poder recuperar algo em minutos, em vez de horas na AWS, é um salva-vidas. Se não tivéssemos como recuperar tão rápido como fizemos, nós estaríamos mortos na água. Esse aí é o VP de tecnologia da Malibu Boats falando sobre a experiência dele usando um disaster recovery na AWS. Bom, essa apresentação a gente fala muito sobre remediação, né? Ou seja, você sofreu o ataque ou você teve uma queda do seu sistema e depois você quer fazer uma remediação disso. Mas se você já está na AWS, você tem uma série de ferramentas, por exemplo, criptografias nativas dentro dos próprios serviços, que fazem com que você tenha uma estratégia muito mais de prevenção ao ataque cibernético. E é legal ver o que o diretor da CIA diz sobre a segurança na nuvem da AWS. Ele diz ali: a nuvem, no seu pior dia, ainda é mais segura que uma solução cliente-servidor. Esse aí é o diretor de inovação digital da CIA falando sobre a segurança na nuvem da AWS. O que eu vejo aqui como próximos passos? Acho que a primeira coisa é avaliar o seu risco atual. Ou seja, é você pensar na sua infraestrutura de hoje que tipo de risco você tem. Se você tem backup, você não tem backup, se você perde a tua infraestrutura atual, o que acontece? O segundo ponto que eu acho que é muito importante é avaliar o impacto no seu negócio. Será que o seu negócio, qual que é o impacto de você ficar algumas horas, alguns dias ou algumas semanas sem a tua infraestrutura? Acho que esse é um ponto muito importante de ser avaliado, porque isso vai direcionar se você tem uma estratégia adequada da tua contingência. E o terceiro é saber mais, é procurar mais informações, e aí eu convido vocês a buscar mais informações na AWS, nos nossos parceiros. Bom, pessoal, eu gostaria de agradecer de novo a presença de todos nesse webinar. Estou deixando aqui os meus contatos. E se você quiser falar com o nosso time comercial, você também pode entrar em contato aqui através do QR Code. Muito obrigado e até a próxima.